espero que você esteja bem, esteja preparado, preparada para começarmos mais uma aula, para a gente finalizar esse assunto, o sistema cardiovascular humano. Não esquece de pegar o teu material, não esquece de anotar os pontos principais. É de extrema importância a sua participação. Acorda, coragem, vamos que vamos. A gente falou um pouco, né, sobre os órgãos, sobre a função do nosso sistema cardiovascular. E agora a gente vai falar um pouco da pequena e da grande circulação. Como é que esse sangue vai circular pelo nosso corpo? Então, a gente já vê aí logo de início, né, as cavidades, né, do coração. Logicamente que aí tá um desenho diferenciado, é só para facilitar o teu entendimento, tá? O átrio direito e o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo. Lembrando que não existe, né, comunicação entre essas cavidades, tá bom? E o sangue, ele vai circular só por dentro deles. Então, olha só, a circulação humana, ela é considerada, né, dupla. A gente tem o sistema circulatório fechado, completo e duplo, né, duplo. Por que dupla? Porque o sangue vai passar 2 vezes pelo coração. Como assim, professora? 2 vezes. Ele realiza 2 circuitos, né? Ele realiza 2 caminhos, vamos dizer assim. E esses caminhos, né, eles foram divididos e classificados em pequena circulação ou circulação pulmonar e grande circulação ou a circulação sistêmica. Ah, isso é muito complicado. Não é, é super simples. Qual é a minha dica para você? Vamos começar pela pequena, circulação pulmonar. Já está dizendo, é a circulação que ocorre, que acontece entre quem? Entre o pulmão e o coração, ok? Então, a gente vai ver agora cada uma delas. É o transporte de sangue aos pulmões. Então, ó, a pequena circulação ou a circulação pulmonar, o sangue pobre em oxigênio, ou seja, ele está pobre, ele não tem. É encontrado no ventrículo direito, é bombeado por meio, se é uma circulação, né, pulmonar, então quem vai transportar? Uma artéria pulmonar para os pulmões, mais precisamente na parte dos alvéolos, aonde vai acontecer o quê? Esse sangue, que ele não tem muito oxigênio, quando ele vai do coração para o pulmão, ele vai receber essa troca, né? Que a gente chama de hematose, a gente já viu isso, que é a troca gasosa que ocorre, né, nos alvéolos pulmonares. E aí ele vai ficar oxigenado. Então, ele de volta para o coração, ele pelo lado esquerdo, pela veia pulmonar, ele vai ser bombeado pelo corpo. Então, essa é a pequena circulação. É só a comunicação, a ligação entre o pulmão e o coração, ok? Já a grande circulação, ou a circulação sistêmica, é o transporte de sangue a todo o organismo, ou seja, a todo o nosso corpo. Ela vai levar o sangue que está rico em oxigênio, certo? Presente no ventrículo esquerdo para todas as partes do corpo. Então, ele vai sair do coração, lembrando também a diferença, não esquece, a artéria sai do coração, veia volta, né? Então, ele sai do coração pela artéria aorta, que se ramifica por todo o corpo e aonde vai ocorrer as trocas dos nutrientes e dos catabólicos. Ou seja, ele vai deixar o oxigênio para o funcionamento das células e ele recolhe aquilo que foi descartado, que a célula já utilizou, né? Então, o sangue agora pobre em oxigênio retorna para o coração por meio da veia cava superior e inferior e é lançado diretamente no átrio direito, aí vai para o ventrículo direito, vai para o pulmão
do pulmão volta para o coração, pelo átrio esquerdo, pelo ventrículo esquerdo para o corpo. E é assim que acontece. Vamos ver aqui numa imagem. Então, olha só. Resumidamente falando, a pequena circulação é o que, professora? É quando o coração, que não está com sangue oxigenado, vai para o pulmão, o sangue, recebe o oxigênio através da troca gasosa chamada hematose, e aí volta para o coração cheio de oxigênio para ser distribuído pelo nosso corpo. Então, olha aí a sequência. Dá um print nessa tela, copia no caderno, mas se liga. Pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Vai chegar ao átrio direito por meio da veia cava, depois vai para o ventrículo direito por meio das veias cavas pulmonares, depois vai chegar aos pulmões pelas artérias, sofre a hematose, troca gasosa, e chega ao coração através das veias. Então, esse é o resumo da pequena circulação. Coração, pulmão, coração. Já a grande circulação, coração, corpo humano e volta para o coração. Ou seja, chega ao átrio esquerdo rico em oxigênio, vai para o ventrículo esquerdo, aí vai ser distribuído pela artéria aorta para todas as partes do corpo. É assim que acontece. Essa imagem aí está perfeita. Ó, pequena circulação, tá vendo? Ó? Aqui tá os alvéolos nos pulmões, ó. Tá ocorrendo aqui, né? Através das hemácias, ó, nos glóbulos vermelhos do sangue, a troca gasosa, a hematose. O oxigênio tá vindo para o sangue, né? Para a parte vermelha para ser distribuído e tá entrando aqui o gás carbônico, a hematose. Aí, ó, chegou, saiu pela veia, ó, o coração vai, ó, através da artéria aorta, vai para o corpo. Aí a grande circulação, a parte do sangue, vai para os tecidos do corpo. Entenderam? Não é simples, é só você ficar ligado na sequência, no resumo, ok? Movimento do sangue nos vasos sanguíneos, né? A pressão arterial. O que é a pressão arterial? Justamente esse movimento. É a pressão que o sangue vai exercer sobre a parede interna das artérias. Uma pessoa jovem e com boa saúde, a pressão nas artérias durante a sístole, que quem se lembra sístole, contração, diástole, relaxamento. Então, geralmente ela oscila 12, né, a 13, durante a diástole a pressão diminui, ficando em torno de 7, é chamada a pressão diastólica ou pressão mínima. Geralmente fala 12 por 8, né? 12 a máxima, 8 a mínima. É a pressão arterial normal. Né? Quando acontece uma alteração desses valores, a pessoa pode ter alguns problemas. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Aí, gente, no nosso sistema cardiovascular, também existe um sistema que é vamos dizer assim, uma parceria, um ajudante, que é o sistema cardiovascular linfático, né? E o que é esse sistema linfático? São os capilares, né? Ou seja, uma rede de vasos fininhos que drenam um fluido intersticial. O que é que significa isso? Está entre alguma coisa, também pode ser chamado de líquido intercelular. E o que é que tem esse líquido? Tem água, nutrientes e oxigênio, distribuídos por todo o corpo, no interior dos quais circulam a linfa. Quem faz parte desse sistema linfático, né? A linfa. O que é a linfa? É o excesso desse líquido, tá? Um líquido esbranquiçado que vai circular por dentro desses vasos. Então, ó, a função, né? A linfa é esse excesso. Tem os linfonodos, ou os glândulos linfáticos, que são estruturas de consistência esponjosa, que está presente em todos os vasos, né? Cuja função é fagocitar partículas. O que é fagocitar? É englobar, é pegar. Partículas como vírus, bactérias, são conhecidos como as ínguas, que a gente tem, né? Ínguas.
E encontram-se nas virilhas, axilas, né, e pescoço. Geralmente, quando aparecem essas ínguas, é sinal de alguma inflamação ou infecção nesse sistema linfático. Tonsila ou as amígdalas, né? É a massa de tecido linfóide com a função fagocitária também, vai englobar as partículas, né? Vai fagocitar, vai pegar essas partículas. E tem o baço, que é um órgão linfóide localizado no abdômen. Então, aí tá os órgãos que fazem parte do sistema linfático. A amígdala, o timo, que é uma glândula, o baço, né? Os nódulos e os glândulos, né? Então, minha gente, o sistema linfático, a função dele é garantir que esse fluido, né, que esse líquido que está no tecido, por quê? São vasos muito pequenos, né? Então, olha aqui, ó, as funções, são várias funções, né? Mas a principal função do sistema linfático é o quê? Remoção dos fluidos em excesso dos tecidos corporais. Ou seja, esses capilares aqui que vocês estão observando, que são os vasos mais fininhos, eles não conseguem pegar, vamos dizer, esse líquido todo. Então, com a ajuda do sistema linfático, é que esse fluido, ele vai, né, retornar para o seu devido lugar. E ele vai ser retirado o excesso dele desses tecidos, né? Fora isso, né? E sempre esse transporte da linfa vai ser direcionado para o coração. Além de remoção de fluidos, né? Transportar gordura para o sistema circulatório, produzir células importantes no nosso sistema imunológico, são justamente as células da defesa. Então, esse sistema linfático é super, hiper importante. Defesa do corpo contra a infecção, né? E outros tipos de doenças. Transportar substâncias, células, proteínas, nutrientes, resíduos para todo o organismo. Mecanismo de defesa e drenar o líquido, que não foi o que eu acabei de falar, né? Remover, drenar, tirar o excesso desse líquido, ok? Vejam, a gente chega numa parte que é uma parte bastante ampla, né? Que são as doenças cardiovasculares. Cardio, coração, vascular, são os vasos sanguíneos, artérias, veias e capilares, né? Então, essas doenças, elas vão afetar o sistema circulatório, ou seja, vai afetar ou o coração ou esses vasos. Existem uma infinidade de doenças cardiovasculares, tá certo? Mas aqui eu vou dar ênfase para vocês a duas delas, tá bom? Então, preste atenção. A primeira é a aterosclerose, né? O que é a aterosclerose? É o seguinte, é um problema, né, que vai acontecer, vai acometer o nosso sistema cardiovascular, caracterizado pelo acúmulo de lipídios. O que é lipídios? Quem se lembra? Umas gorduras, né? Células inflamatórias e outros elementos na parede das artérias, por isso que o nome aterosclerose, o que leva ao estreitamento ficando e enrijecimento desses vasos. Ou seja, minha gente, essa doença, esse problema, né, cardiovascular, aterosclerose, é quando você começa a ter nas artérias um acúmulo de lipídios, de gordura. E isso acontece por quê, professora? São vários fatores que podem fazer com que apareça, né, ou se acumule uma quantidade de gordura nas artérias. Aqui a gente vê uma artéria normal e aqui a gente vê, ó, as camadinhas, né, o acúmulo da gordura, né? Então aqui é outra imagem também, ó. Aqui é o sangue circulando normalmente. Aí o que é que acontece, gente? O tecido dessa artéria é agredido por essa gordura. A aterosclerose é isso, é uma agressão a esse tecido da gordura. Aí, ó, disfunção endotelial, tá dizendo que esse tecido, ele começou a ser agredido, ele começou a ser danificado. E aí vai começar a formar a placa da gordura, vai começar a se acumular
né? Então, se você tem uma coisa aqui, está se acumulando, que está atrapalhando, você começa a ter o estreitamento, você começa a ter a interrupção da passagem do normal, do fluxo normal. E aí você pode ter um problema chamado, por exemplo, trombose. Então, a aterosclerose é uma doença que você pode ser predisposto a ter outras complicações, como, por exemplo, um AVC, né? Você pode ter uma insuficiência cardíaca. Então, olha só a consequência dessa gordura, né? Desse acúmulo de gordura dentro das artérias. As consequências clínicas, ou seja, são doenças que podem aparecer, né? A gente viu na imagem, a autoimagem aqui, a trombose, né? É uma situação, a gente tem a angina, um infarto do miocárdio, né? A hipertrofia do ventrículo, a insuficiência cardíaca, o AVC, que a gente chama de derrame, né? A insuficiência renal, a doença vascular periférica, ou seja, várias são as consequências dessa doença. Ô, professora, e o porquê ela aparece? Aí existe a questão genética e existe a questão ambiental que vai influenciar o aparecimento dessa doença. Pode ser um fator genético, uma predisposição, alguma, né? Ou você pode ter fatores ambientais como se você não tem uma alimentação adequada, né? Você pode ter um acúmulo de lipídios maior no seu corpo. Se você tem problemas de pressão alta, você já tem uma predisposição. Se você é uma pessoa que fuma, né? Então, tudo isso, sedentária, que não faz exercício, tem colesterol, as taxas, tudo alterado. É uma pessoa que também tem diabetes. Então, tudo isso pode piorar a situação e provocar uma dessas doenças, né? E o outro problema é o infarto do miocárdio. O que é um infarto do miocárdio? É aquele ataque cardíaco, né? O ataque pode ser fulminante ou não. É a morte, professora, vamos dizer assim, a necrose, né? Que a gente fala, necrose. É a morte do tecido, de uma área daquele músculozinho ali do coração. Porque o coração é um músculo, né? Então, quando esse tecido ele morre, quando ele começa a necrosar, ele não recebe oxigênio nem nutrientes. Aí fica sem, vamos dizer, fica sem estar irrigado. Aí você tem um infarto, né? Os sintomas é uma dor muito forte no peito, geralmente do lado esquerdo, parece umas pontadas, dificuldade de respirar, né? Geralmente essa dor, ela vem para o lado mais esquerdo, porque a gente viu que o coração tem uma leve inclinação. Outra coisa, essa parte também aqui do maxilar, você pode sentir dor, isso são sintomas, né? Aqui na imagem, ó, a gente vê que essa partezinha aqui, ó, é a que tá infartada. Por isso, dependendo da área, dependendo do tecido, né, do músculo que foi morto, necrosado, aí a pessoa teve um princípio de infarto, a pessoa teve um infarto fulminante, né, sentiu a dor. Então, assim, se diz que quando você começa, né, se orienta de quando você começa a sentir algum sintoma desse, dor no peito, né, como se fosse também uma azia, meio que ficando, puxando para o braço, procurar ligar, né, para a unidade de saúde, não pegar peso, não dirigir também, não fazer muito esforço, né? E qualquer problema cardiovascular é interessante se evitar cigarro, estresse, uma alimentação desregulada, né? Você ser sedentário, né? Esse controle da pressão é importante, uma alimentação para você evitar, você tem como prevenir, né? Então, essas doenças do coração, elas podem ser, né, prevenidas e também ter, pelo menos uma vez ao ano, um check-up, né, geral da sua saúde, é de extrema importância, ok? Bem, falei bastante, agora eu quero ver se vocês entenderam, porque agora é com você. A figura
representa o trajeto que o sangue faz do coração até os pulmões e o seu retorno. Esse circuito é conhecido didaticamente como grande circulação, circulação sistêmica, média circulação, circulação cardíaco-pulmonar ou pequena circulação. Então, do coração para o pulmão e do pulmão para o coração é a pequena circulação, né? Ou pulmonar, como ela é chamada. Segundo, 3 órgãos estão intimamente relacionados com o sistema linfático. Marca alternativa que indica corretamente quais são esses órgãos. Letra A, timo, fígado e baço. B, baço, coração e fígado. C, baço, tonsilas e timo. D, tonsilas, baço e fígado. Fígado, tonsilas e coração. Então, sistema linfático, transporte da linfa, se lembra de líquido intersticial. Então, naquela imagem, letra A, fígado não entra, né? Na letra B aí, coração não é sistema linfático, é o cardiovascular. É a letra C, né? Porque na D tem fígado e na E tem fígado e coração. Então aí é C, baço, tonsilas e o timo. Ok? Quando vocês prestam atenção, tudo fica mais fácil. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.